Toda semana alguém chega ao consultório com um laudo na mão, uma prescrição de testosterona que nunca foi monitorada e sintomas que ninguém parou para investigar. Queda de cabelo que começou 3 meses depois de iniciar o tratamento, voz que eventualmente tenha alterado o timbre e não retornou, acne que aparece pela primeira vez aos 40 anos e um médico que disse que era sensibilidade individual e não uma dose errada, não via errada, não uma ausência de exames. Hoje eu vou falar sobre testosterona feminina do jeito que precisa ser dito, com números, mecanismos, riscos reais da utilização dos injetáveis, que foram desenvolvidos para homens sendo prescritos para mulheres e com o que acontece quando não existe acompanhamento laboratorial nenhum. Esse conteúdo ele pode mudar a decisão de alguém que está prestes a iniciar um tratamento ou explicar o que está acontecendo com alguém que já tenha iniciado. Eu me chamo Danilo Matsunaga, sou médico especialista na área de medicina metabólica e emagrecimento. Aproveito para pedir para você se inscrever aqui no meu canal do YouTube e do Instagram, o link está na descrição. E se fez sentido para você entender a reposição hormonal com base em ciência e não em modismo, fica até o final que eu vou te dar os valores de referência exatos que você precisa saber antes de aceitar qualquer prescrição de testosterona. Bom, a testosterona é um hormônio feminino. Isso não é controvérsia, é bioquímica básica. Os ovários, as glândulas suprarrenais produzem testosterona em mulheres desde a puberdade. E esse hormônio tem funções reais documentadas no organismo feminino: libido, disposição, síntese de massa muscular, densidade óssea, cognição, regulação do humor. Uma mulher com testosterona muito baixa pode apresentar fadiga persistente, queda do desejo sexual, perda de massa magra e dificuldade na concentração. Sintomas que frequentemente são atribuídos a outras causas sem que a testosterona seja sequer medida corretamente. O problema nunca foi a testosterona, o problema é o intervalo que o fisiológico e o que a farmacologia e como esse intervalo vem sendo ignorado sistematicamente em parte das prescrições que chegam ao meu consultório. Uma mulher adulta em idade fértil tem testosterona total entre 15 e 70 nanogramas por decilitro, essa é a unidade, na grande maioria dos laboratórios de referência. Em mulheres pós-menopausa, esses valores caem para 7 a 40, com declínios progressivos ao longo dos anos. Qualquer tratamento que mantenha a testosterona dentro dessa faixa está operando no território fisiológico, restaurando o que o corpo deveria ter. Qualquer tratamento que empurre testosteronas consistentemente acima de valores de 100 em mulheres, na realidade está operando em território farmacológico anabólico, independente de como o médico chame isso. Vamos falar de injetáveis porque é onde os riscos se concentram com maior intensidade e onde o acompanhamento é mais negligenciado. As formulações injetáveis de testosterona disponíveis no mercado, cipionato, enantato, propionato, andecanoato, que são tipos de ésteres, foram desenvolvidos, estudados e dosados para homens. Os homens têm testosterona total entre 300 e 1000 nanogramas. As doses clínicas injetáveis para homens com hipogonadismo variam de 50 a 200 miligramas a cada 1 a 4 semanas, dependendo da formulação. Para manter um homem dentro do range fisiológico masculino, você precisa de doses nessa ordem de grandeza. Uma mulher que receba 100 miligramas de cipionato de testosterona, uma dose que muitos consideram baixa por contexto masculino, pode ter os níveis elevados para 400, 500, 600 nanogramas nos exames laboratoriais. Isso representa 6 a 10 vezes acima do limite superior da faixa feminina. Não é uma reposição, é a androgenização farmacológica. O problema se aprofunda com a farmacocinética dos injetáveis. Após uma aplicação de cipionato, a testosterona libera de forma irregular pico nas primeiras 24 a 72 horas, depois declínio progressivo ao longo de 7 a 21 dias, dependendo da formulação. Isso significa que os picos de testosterona logo após a aplicação pode ser muito mais alto do que qualquer coleta de sangue vai capturar, especialmente se a coleta for feita nos dias do 7º, 10º dia, 14º dia, por exemplo. Uma mulher que coleta o exame no 14º dia após a aplicação e tem 70 nanogramas no laudo, pode ter certeza que teve 350 em datas mais próximas da aplicação. O pico não estava sendo visto e é exatamente no pico que os efeitos androgênicos se instalam: queda de cabelo, alteração de voz, acne. E a coleta no vale dá uma falsa sensação de segurança. Essa variabilidade de pico e vale é o problema estrutural dos injetáveis que não tem solução técnica simples para a utilização feminina. Com o gel transdérmico em baixa concentração, as concentrações plasmáticas são relativamente estáveis ao longo do dia, o que permite monitorar, ajustar e interromper com muito mais precisão. É uma das razões pelas quais as diretrizes internacionais para a utilização de testosterona em mulheres, da International Society for Sexual Medicine and Endocrinology, não recomendam injetáveis como primeira escolha para as mulheres. As formulações injetáveis não foram validadas em estudos populacionais femininos para determinar qual dose produz que nível sérico de forma previsível no público feminino. Você está prescrevendo às cegas em termos de concentração real. E quando os efeitos aparecem, você não tem como interromper com agilidade porque a próxima dose já foi administrada semanas atrás e o hormônio ainda está circulando no seu corpo. Quando a testosterona fica cronicamente acima da faixa fisiológica feminina, o organismo responde de formas que vão muito além do que muitos pacientes antecipam.
Esses efeitos não aparecem imediatamente, costumam surgir entre 4 a 16 semanas, 4 meses, de 1 a 4 meses após o início do tratamento em dose inadequada, o que frequentemente faz com que pacientes que não conectem a relação da utilização versus o sintoma. O efeito mais temido e com razão é a alteração da voz. A testosterona age nas pregas vocais de forma similar ao que ocorre na puberdade masculina, induz o espessamento e alongamento das estruturas, o que rebaixa o registro vocal. Esse processo é histológico, ou seja, é o tecido que está mudando, o tecido das cordas vocais, e não apenas na tensão muscular. Uma vez estabelecida a mudança estrutural, ela não reverte com a suspensão do hormônio. Fonoterapia pode trabalhar a técnica e projeção, mas não desfaz o que a testosterona fez anatomicamente. Isso não é um caso raro, é um efeito dose-dependente com mecanismos bem descritos na literatura. A queda de cabelo do tipo androgênico é outro efeito que aparece com frequência em mulheres utilizando testosterona acima do fisiológico, especialmente em quem tem predisposição genética para alopecia androgenética. A testosterona ela é convertida pela enzima 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona, que é o também chamado de DHT, que é andrógeno com maior afinidade pelos receptores dos folículos capilares. Quando os níveis de testosterona sobem, a produção do DHT sobe junto. Em folículos geneticamente sensíveis, isso acelera a miniaturização. O processo começa nas regiões frontal e do vértex e pode progredir mesmo depois que o hormônio é suspenso, dependendo do tempo e da dose de exposição. Hirsutismo, que é crescimento de pelos em padrão masculino, aparece em face, queixo, abdômen, tórax, acne de grau moderado a grave, tipicamente em mandíbulas e dorso, reaparece em mulheres que não tinham acne há décadas. Clitomegalia pode ocorrer com uso prolongado de doses suprafisiológicas e é uma alteração que também tem grau de irreversibilidade dependendo da extensão. No plano metabólico e cardiovascular, testosterona acima do fisiológico em mulheres reduz o HDL de forma consistente, que é o colesterol bom, colesterol protetor. Alguns estudos mostram redução de 15 a 25% no HDL com doses androgênicas suprafisiológicas, o que representa um aumento de risco cardiovascular real ao longo do tempo. O hematócrito sobe pela estimulação da eritropoese, que é a produção aumentada de glóbulos vermelhos, o que eleva também a viscosidade do sangue e o risco, por exemplo, de uma tromboembolia. A pressão arterial pode subir por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e o perfil hepático pode ser alterado, especialmente com formulações orais ou injetáveis de alta dosagem. A ausência de acompanhamento laboratorial é onde a maior parte dos danos começa a se instalar sem que ninguém perceba ao longo do tempo. Um tratamento com testosterona em mulheres sem monitoramento adequado é, clinicamente, um tratamento que não tem critério de segurança. O protocolo mínimo que qualquer prescrição séria precisa seria incluir, antes de iniciar o tratamento, exame de testosterona total, livre basal, para a confirmação que existe uma deficiência real e não apenas sintoma inespecífico. SHBG, que é uma denominação para globulina ligadora de hormônios sexuais, porque ele determina quanto da testosterona total está biodisponível, hematócrito e hemograma, perfil lipídico completo, função hepática, pressão arterial e durante o tratamento a coleta de testosterona total precisa ser feita no momento farmacocinético correto para a via utilizada. Para o gel transdérmico, a coleta é feita pelo menos 4 semanas após o início ou ajuste da dose no horário habitual da aplicação. Para injetáveis, se forem utilizados, o que as diretrizes desaconselham em mulheres, para ficar claro, a coleta precisa ser feita tanto no pico estimado quanto no vale, para entender a amplitude de variação real. Uma única coleta no vale, que é esse ponto mais baixo, não é suficiente para confirmar que os níveis estão dentro do fisiológico. Os valores alvo que precisam ser monitorados, testosterona total abaixo de 70 em mulheres pré-menopausa e abaixo de 50 em pós-menopausa. Testosterona livre abaixo de 3 picogramas e SHBG acima de 20 milimols. A queda abaixo disso sinaliza aumento desproporcional da fração livre, hematócrito abaixo de 48%, HDL sem queda superior a 15% do valor basal, pressão arterial estável. São valores que precisam ser revistos a cada 3 meses no primeiro ano e a cada 6 meses de manutenção. Se o médico que prescreveu não menciona nenhum desses critérios, não pediu nenhum desses exames e não tem um protocolo de revisão definido, o tratamento não tem monitoramento. Tem prescrição sem segurança. Existe uma distinção importante que eu quero deixar absolutamente claro aqui. Estou falando de riscos de prescrição inadequada, não dizendo que a testosterona não tem lugar na medicina feminina. Tem, e com evidência sólida. A International Society for Sexual Medicine reconhece a utilização, por exemplo, em transtorno do desejo sexual hipoativo com testosterona baixa. As diretrizes da Endocrine Society reconhecem indicações em insuficiência ovariana prematura e, em alguns casos, da menopausa com sintomas não resolvidos pela reposição convencional. Que existe evidência para doses fisiológicas não suprafisiológicas e para vias de administração que permitam titulação precisa e concentração estáveis, como, por exemplo, a via dos implantes. O que não tem evidência e o que as diretrizes não recomendam é a utilização em injetáveis desses derivados de protocolos masculinos associados com progestágenos de alta atividade androgênica sem monitoramento. Prescrição baseada em queixa clínica sem confirmação laboratorial de déficit. A
testosterona é uma ferramenta clínica poderosa quando utilizada com precisão, quando usada sem precisão ou dose errada, via errada, sem monitoramento, produz os danos que em alguns casos não têm reversão. Não é a testosterona que é perigosa, é a negligência técnica na forma como ela é prescrita. Se esse vídeo trouxe clareza sobre o que perguntar ao seu médico antes de iniciar qualquer protocolo com testosterona, deixe o seu like, salve esse vídeo, você vai precisar desses valores de referência e compartilhe com alguém que esteja utilizando ou pensando em usar sem acompanhamento. Essa informação pode fazer diferença numa decisão que tem consequências permanentes. Me conte nos comentários se você já teve testosterona total medida no seu painel hormonal. Quero saber se isso está chegando ao consultório de quem você frequenta. Eu leio todos os comentários. Aproveito para pedir para me seguir aqui no YouTube, no Instagram. Me chamo Danilo Matsunaga e até o nosso próximo vídeo.